Da Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Uita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Irmãos, podem sentar. O tema da mensagem desta tarde é: seja valente. Diga para quem está ao seu lado: seja valente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa tarde nós vamos falar sobre os valentes de Davi. Davi, quando fugindo de Saul, se dirigiu à caverna de Adulão, diz a Bíblia que vários homens, cerca de 400, se reuniram em volta de Davi. E com esses homens, Davi formou um exército. Era um exército de guerreiros e de homens valentes. E aqui no texto que nós lemos, no livro de Samuel, 2 Samuel, alguns desses guerreiros, alguns desses valentes são mencionados. Nós não sabemos o nome de todos os valentes de Davi, mas alguns são mencionados. Os principais, os que se destacavam na guerra, os que se mostravam mais valentes. Eu queria falar sobre 3 desses valentes de Davi, que receberam um destaque no livro de Samuel. E olhando, irmãos, para o que eles fizeram, e vendo como eles agiram, nós podemos aprender algumas lições. Amém? Apesar, irmãos, de nossa guerra e de nossa luta não ser contra homens, contra pessoas, porque esses valentes de Davi lutavam contra pessoas. Eles faziam parte do exército de Israel e do exército de Davi. E nós lutamos, Paulo diz que não é contra homens, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O cristão, ele tem uma luta específica. Nós lutamos também, como os valentes de Davi, os guerreiros de Davi, nós estamos também travando uma luta. Só que é uma luta um pouco diferente. É contra demônios, contra principados, contra potestades, contra o pecado, contra o mundo, contra a timidez, contra a falta de fé, contra o desânimo, contra as circunstâncias desfavoráveis. Mas nós estamos numa luta. Todos nós aqui estamos lutando. E para você vencer essa luta, você precisa ser valente. Amém? Porque, irmão, só os valentes vão vencer a luta, a batalha.
Só os guerreiros sairão vitoriosos dessa batalha. E se você está aqui nessa tarde, nos ouvindo aí em casa, é importante, irmãos, sabermos todos nós, que só os valentes vão vencer. E Deus espera que você seja um valente. Mas vamos começar aqui pelo primeiro citado aqui no texto de Samuel, 2 Samuel 23, no versículo 8. O nome dele é Jabezão. Jabezão. Ele comandava, irmãos, esse homem, esse valente, esse guerreiro, ele comandava o grupo principal dos guerreiros de Davi, ou dos valentes de Davi. Davi tinha um grupo principal de guerreiros, composto por 3 guerreiros, 3 valentes, e Jabezão era o líder. Diz aqui o texto, que ele era chefe dos 3 guerreiros principais de Davi. E o que é que ele fez, irmãos? Diz aqui o texto, que em uma batalha, não sabemos contra quem era essa batalha, contra que inimigo é essa batalha, mas diz o texto que ele matou nessa batalha 800 inimigos com uma lança. Amém? Diga para quem está ao seu lado: 800 inimigos. Irmão, não foram 8 inimigos, nem 80 inimigos, mas foram 800. 800 inimigos, Jabezão matou somente com uma lança. Irmãos, eu fico imaginando a cena dessa batalha. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu suponho, irmãos, que de repente, no meio da batalha, Jabezão se viu cercado. Talvez ele tenha se distanciado muito dos outros guerreiros de Davi, dos outros soldados de Israel, porque numa batalha isso pode acontecer. De repente você se vê, o guerreiro se vê isolado, longe da sua tropa, e eu creio, irmãos, que foi isso que aconteceu. Jabezão, de repente, quando olhou, ele viu 800 inimigos, soldados inimigos, em sua volta. O inimigo provavelmente sabia que Jabezão era o chefe dos guerreiros de Davi, ou seja, era um inimigo precioso a ser derrotado. Ele foi cercado por 800 soldados inimigos. Ele olhou, não tinha nenhum soldado de Israel por perto, e agora ele está cercado por 800 inimigos. O que fazer? Ele tomou a decisão: eu vou enfrentá-los. Amém? Diga assim: eu vou enfrentá-los. Irmãos, 2 lições nós aprendemos com Jabezão. Primeira, presta atenção: não existe dificuldade que não possamos vencer. Diga assim: não existe dificuldade que eu não possa vencer. De novo, não existe dificuldade que eu não possa vencer. Irmãos, temos que nos lembrar de Filipenses 4,13, que está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso. Jabezão, irmãos, viu aqueles 800 inimigos e ele acreditou: não, eu posso vencê-los, porque Deus está comigo. Irmãos, humanamente falando, isso é praticamente impossível, não é verdade? Como é que um pode vencer 800? Imagine. Irmão, nós não sabemos como foi essa batalha. Não, a Bíblia não dá detalhes. Mas uma coisa a Bíblia diz, e nós cremos, que Jabezão, com uma lança, derrotou 800 inimigos.
ele abateu, matou 800 soldados do exército inimigo, porque ele acreditava que não existia dificuldade que ele não pudesse vencer. E você tem que crer nisso. O valente, ele crê que não existe dificuldade que ele não possa vencer, e ele enfrenta essas dificuldades. E Jabezão enfrentou a dificuldade, irmãos. Talvez você esteja cercado de problemas, como Jabezão estava cercado pelo inimigo. Talvez você que esteja aí nos assistindo em casa, ou alguém que está aqui na igreja, você está cercado de problemas. E aí vem aqueles pensamentos. E Jabezão, irmãos, poderia ter pensado assim também. Jabezão, irmãos, ele tinha algumas alternativas. Uma delas é fugir. Eu vou fugir. Eu vou ver algum meio aqui de escapar. Mas não vou enfrentar esse problema. Eu vou fugir. Ou ele pode ter pensado, bem, eu vou me render. Era uma outra possibilidade, não era? Bom, eu vou me render ao inimigo. Eu não posso lutar contra eles, eu vou me render. Ou ainda, ele poderia ter agido como Saul agiu quando estava no campo de batalha e se viu cercado. O que é que Saul fez? Se matou. Jabezão poderia também ter pensado, vou tirar a minha vida. Na mão dos meus inimigos eu não caio. Eu vou me matar antes que eles me peguem. Mas Jabezão não tomou nenhuma dessas três atitudes. Você não vai fugir. Você não vai se render. Você não vai desistir. Mas você vai enfrentar o inimigo e vai vencer no nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Com Jabezão, irmãos, nós aprendemos a enfrentar qualquer dificuldade. Nada é impossível para Deus. Você não vai desistir. Deus está te falando nessa tarde. Você não vai fugir, não vai se render, mas você vai enfrentar, porque você é um valente de Deus. Você é um guerreiro do Senhor. E você não pode fugir. E grande foi a vitória, irmãos, naquele dia. Mas há um outro guerreiro aqui citado no texto de 2 Samuel, capítulo 23. O nome dele é Eleazar. Está aí no versículo 9 e 10. O que Eleazar fez? Eleazar, diz aqui o texto, era um dos 3 principais guerreiros de Davi. Jabezão era o líder desses 3 guerreiros. E desses 3 guerreiros, Eleazar era o principal. Quando diz principal, provavelmente ele era o mais valente dos 3. Diz o texto que ele lutou contra os filisteus. O inimigo aqui são os filisteus. Na batalha de Pas-damim. E o que aconteceu, irmãos? Durante essa batalha contra os filisteus, o exército de Israel recuou. O exército de Israel recuou. E quando um exército está numa batalha e recua, é sinal de quê? Quando um exército está numa batalha, lutando contra outro inimigo, e ele recua, é sinal provavelmente de quê? Que ele está sem condições de enfrentar aquele inimigo. Ele está em desvantagem. Então, geralmente, ele recua para recobrar as forças, para reunir os soldados novamente, para se preparar melhor. Então, irmãos, o exército filisteu começou a ter supremacia na batalha, naquela batalha de Pas-damim, contra Israel. Mas, irmãos, o destaque aqui é o que fez Eleazar. O que é que diz o texto aqui que nós lemos? Eleazar, que era filho do Aoíta Dodô. O que é que ele fez, irmãos? Diz no versículo 10, mas Eleazar
manteve a sua posição. Vou repetir. Mas, diga mas, Eleazar manteve a sua posição. Ou seja, Eleazar não recuou. E diga assim: eu não vou recuar também. Meus irmãos, e Eleazar começou a lutar contra os filisteus. Sozinho. Porque os seus companheiros tinham recuado. E ele tinha nas mãos uma, diz o texto, espada. Uma espada. E ele lutou, irmãos, lutou contra os filisteus. E diz que ele lutou tanto, até a sua mão ficar dormente. E a espada ficou grudada em suas mãos. Amém? Mas em nenhum momento Eleazar largou a espada. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Diz aqui. Diz o autor de 2 Samuel: e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Aleluia! Irmãos, o que é que nós aprendemos com Eleazar? Primeiro, não devemos retroceder diante dos obstáculos. Os israelitas recuaram, mas Eleazar não recuou. Mesmo sozinho ele permaneceu firme. Todo mundo em sua volta pode recuar, mas você não vai recuar. Você não vai retroceder. Aconteça o que acontecer, mantenha a sua posição. Diga para quem está ao seu lado: vamos manter a nossa posição, irmãos. Vamos manter a nossa posição. Irmãos, esse é o problema muitas vezes. A gente não mantém a nossa posição. E Deus está te dizendo nessa tarde: mantenha a sua posição. Não saia da onde Ele te colocou. Aconteça o que acontecer, não adianta, fique aonde Deus Ele colocou. Não recue. A outra lição, irmãos, é que nós não devemos parar de lutar. Eleazar segurou com tanta força, irmãos, a espada, que ela ficou grudada na mão dele. Se você agir assim, Deus também vai te dar uma grande vitória. Amém? Mas você precisa ser valente. Eleazar manteve a posição. Os outros recuaram. Mas ele ficou. Ele disse assim: não, eu não vou fugir não. Eu não vou fugir. Porque eu sou um valente de Deus. E quem é valente de Deus não foge. Diga assim: quem é valente de Deus não foge. Não vai fugir. Glória a Deus. Aleluia. É interessante, irmãos, que aqui diz o texto: depois que o Senhor deu vitória a Eleazar, os que tinham recuado, o que é que fizeram? Voltaram para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Agora é fácil, né? Sim. Eu creio que Eleazar deve ter olhado para a cara dele. Agora é. Agora vocês voltaram, né? Depois que eu sozinho lutei contra eles, vocês vêm agora saquear, pegar os pertences dos inimigos, né? Mas na hora da batalha, eu fiquei sozinho. Irmãos, às vezes acontece isso. Na hora dos vamos ver, todo mundo lhe abandona. É ou não é? Na hora do vamos ver, na hora do pau quebrar, cadê as pessoas te ajudando? Não tem ninguém. Mas Deus está do teu lado, meu irmão. Não ligue não. Todo mundo me abandonou. A coisa apertou para mim. Cadê a ajuda que não veio? Cadê? Não tem. Não se importe, irmão. Deus está com você. Eleazar, pode vai embora. Quer ir, fica. Mas eu não deixo a minha posição. Irmãos, uma posição que foi conquistada com tanto sacrifício.
Provavelmente aquele espaço tinha sido conquistado com grande sacrifício, e Eleazar disse: não vou retroceder. Meu irmão, você chegou até aqui. Foi difícil você chegar até aqui. Você lutou, entregou sua vida a Jesus, batalhou, ralou. Agora você vai retroceder? Não pode. Se mantenha firme na presença de Deus. Não jogue tudo fora. Foi com muito esforço, foi com muita oração, sua e dos outros, foi com muito jejum, que você chegou até aqui. E Deus está dizendo: permaneça, que eu vou te ajudar nessa batalha. Não retroceda, mesmo você estando sozinho. Não importa. Eleazar estava sozinho também, irmãos. Mas ele não largou a espada. Diga para quem está ao seu lado: não largue a espada. Talvez você esteja cansado, abatido, desanimado, pensando em desistir da luta. Ah, pastor, está muito difícil. Eu acho que eu vou recuar um pouco. Eu acho que eu vou dar um tempo, né? Ah, pastor, essa pandemia aí está terrível. Não dá, né? Não dá. Não vou mais para a igreja não, né? Agora tem um culto online. Eu vou ficar em casa mesmo no online. Está pensando em largar a espada, mas Deus está te falando nessa tarde: não largue a espada. A espada, irmão, ficou colada na mão de Eleazar. Ficou colada. Irmãos, ele segurou tão forte a espada, que na hora que ele quis largar a espada não saía da mão dele. Amém? Se você largou a espada, Deus está dizendo para você nessa tarde: pegue a espada de novo. E você que estava pensando em largar a espada, Deus está dizendo: segura mais firme essa espada. Aleluia, que você vai ganhar essa batalha, no nome de Jesus. Mas, irmãos, tem um terceiro guerreiro, um terceiro valente, cuja história, cujo feito está aqui registrado. Versículo 11 e no versículo 12. O nome desse terceiro valente de Davi, terceiro guerreiro de Davi, o nome dele é Samar, filho de Ager de Arar. A batalha novamente é contra os filisteus. Só que agora é uma outra batalha. Em um local chamado Leí. Diz aqui o texto que os filisteus se reuniram em Leí. E nesse lugar, irmãos, nesse lugar havia uma plantação de ervilhas ou lentilhas. Havia uma plantação, um campo, né? Um campo de plantação de lentilhas. E diz o texto, como na batalha anterior, o exército de Israel fugiu. Não foi nem recuou, viu, irmão? Porque quando você recua, você pode estar recuando para depois avançar novamente, é ou não é? A gente recua, mas depois avança. Mas nessa batalha de Leí, o autor do 2 Samuel diz que eles não recuaram, mas que o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas teve um homem que não fugiu. Samar. Amém? Samar, diz o texto, não fugiu, mas ficou na plantação de lentilha para defender o campo de lentilha. Ou seja, ele manteve a sua posição. E diz, irmãos, o seguinte, que ele defendeu aquela plantação, diz que ele tomou posição no meio da plantação. Ele ficou no meio do campo de plantação, no meio do campo de lentilha, bem no meio. E ele defendeu aquela plantação com unhas e dentes. E sabe o que é que diz o texto? Ele derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Agora deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos.
por que que Samar lutou tanto por um campo de lentilha? Um campo, irmãos, uma plantação de ervilha. Por quê? O que é que vocês acham? Por que que Samar arriscou a vida, colocou a vida dele em risco, para defender, proteger um campo de lentilha? Diga, um campo de lentilha. Será que não tinham outros campos de lentilha por lá, irmão? Deviam ter. Israel era uma região agrícola, né? Devia ter campos de lentilha, de ervilhas, lá por tudo que é lugar. Irmãos, a Bíblia não entra em detalhes, não diz o porquê, mas eu creio aí há duas hipóteses. A primeira, talvez fosse um local estratégico para o exército de Israel. Não sabemos o porquê, mas provavelmente aquele campo de lentilha era um local estratégico. E nós sabemos, irmãos, que numa guerra, né, assim, guerra de um exército contra outro, esses locais estratégicos são fundamentais para se vencer uma guerra. Não é verdade? O exército brasileiro, ele foi para a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de conquistar um monte lá na Itália. Era a tarefa dos brasileiros, que aquele monte era estratégico para os aliados, né? Conquistando aquele monte, eles estariam conquistando a Itália e abrindo caminho para a Alemanha. Se eu não me engano, era o Monte Cassino, né? Que eles tentaram, e conseguiram, né? Conseguiram, os nossos soldados brasileiros conseguiram conquistar esse monte. Amém? Glória a Jesus. Ou então, irmãos, era um local que havia sido consagrado ao Senhor. Era comum naquela época se consagrar determinados locais ao Senhor. Talvez essa plantação de lentilha fosse consagrada ao Senhor. Fruto de alguma herança, talvez, não sabemos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Samar entendeu que os filisteus não poderiam tomar aquele campo, porque aquele campo era especial, aquele campo era consagrado, aquele campo era um local estratégico. Então ele viu a importância do campo e defendeu aquele campo. E aí nós aprendemos duas coisas, irmãos. Primeiro, você vai lutar por aquilo que é importante na sua vida. A gente só luta por aquilo que a gente acha que é importante. Se aquele campo de lentilha não fosse importante, Samar teria abrido mão daquele campo. Não, pode tomar, problema nenhum, pode pegar. Pode vir, tome o campo. Tinha alguma coisa especial naquele campo. E quando eu chegar no céu, eu vou conversar com ele, com Samar. Samar, o que é que tinha naquele campo de lentilha que você defendeu aquele campo de maneira tão corajosa, colocando a vida em risco? Irmãos, decida o que é importante na tua vida e lute por isso. Decida o que é importante e tome uma posição na sua vida. O problema é que você não toma posição, que você ainda não decidiu o que você quer, e aí você não luta, ou não luta da maneira adequada. Elias falou com o povo de Israel: rapaz, decidam o que vocês querem da vida. Se Baal é Deus, adorem Baal. Agora, se Jeová é Deus, adorem Jeová. Mas não fiquem nessa indecisão. O problema é esse, irmãos. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. E quando você determinar o que é importante, e lembre-se, o que for importante para a sua vida, deve em primeiro lugar ser importante para Deus. Porque se não é importante para Deus, não pode ser importante para você. Amém? Vou repetir, viu? Estou falando aqui para crente. Se não é importante para Deus, não deve ser importante para você. Porque só deve ser importante para você aquilo que foi importante para Deus. Samar sabia que aquele campo de lentilha era importante para Deus. Se era importante para Deus, era importante para ele. E se era importante para Deus, ele iria lutar por aquele campo. Amém?
Ele não ia entregar na mão de incircunciso, ele não ia entregar na mão de ímpio, ele não ia entregar na mão de filisteu, porque aquele campo era de Deus. Amém? Aquilo que Deus te deu, lute pela sua fé, lute pela sua vida espiritual, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, pois foi Deus que lhe deu. Palmas para Jesus. Deus está perguntando, qual é o seu campo de lentilha? Vou repetir a pergunta. Qual é o seu campo de lentilha? Você já sabe qual é? Se você já sabe, você vai lutar por ele. E você vai ganhar essa batalha. Nada se consegue sem luta, irmãos. E você vai lutar com as armas espirituais. Armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, o autor da carta aos Hebreus notou que aqueles cristãos estavam vacilando. E quando o crente vacila, irmãos, é perigoso. Crente não pode vacilar. Diga para quem está ao seu lado, crente não pode vacilar. E sabe o que é que o autor da carta aos Hebreus disse para eles? Vamos ver Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, ou capítulo 12, versículo 12. Leiam junto comigo, né? 1, 2, 3. Todos, portanto, revigorem. De novo, todo mundo junto, quem está aqui, quem está em casa, mais forte. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Talvez você esteja com as suas mãos cansadas. Seus joelhos estão enfraquecidos. Sua alma está fraca. Seu espírito está cansado. Mas Deus está te falando nessa tarde, que Ele quer que você seja um valente de Deus. Deus está à procura de guerreiros. E se você for um guerreiro, um valente de Deus, Ele vai te dar uma grande vitória. Se você quer ser um valente de Deus, fique em pé. Há um hino, irmãos, da harpa. Depois a gente vai orar sobre isso. Eu vou orar por aqueles que querem ser revigorados, fortalecidos. Mas há um hino da harpa cristã que diz assim: ser valente. Não sei se o pastor Orlando conhece. Então a gente vai cantar, né? A letra já está, até vai aparecer aí na tela. Talvez alguns irmãos aqui conheçam, talvez outros não. Mas a letra dessa música diz assim, ó: ser valente, uma das partes da música. O coro, né? Pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Amém. A outra parte da música diz assim: se o maligno te enfrentar, vocês aí dizem o quê? Ser valente. Lutará sem recuar. Ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Amém? Diga para o seu irmão com autoridade: ser valente. De novo, ser valente. De novo, para quem está atrás de você agora, ser valente, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Se Davi tinha os seus valentes, Deus também tem os seus valentes. Amém. Se Davi tinha, Deus também tem. E todos aqui somos valentes. O mal, ser valente. segue em marcha triunfal, ser valente. Teu
a Jesus, que a vitória nos conduz, verdadeira sua cruz. Ser valente, Todos ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. ser valente. Cante! Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se inimigo te enfrentar, Ser valente, lutará sem recuar. Ser valente, seja aqui, aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, todos bem forte, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. e a próxima, Com turismo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente. Ser valente, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, todos juntos, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus vencer, e a ti também vencer. Ser valente, todo mundo bem forte, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, novamente, ser valente, pelejando por Jesus. ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus. Ser valente, meu irmão. Essa é a palavra de Deus para você. Nós vamos orar. Se você quiser sair do seu lugar, você está cercado de todos os lados pelos problemas, mas Deus está te dando uma força especial nessa tarde. Sai do seu lugar, eu vou orar por você. Você que não conhece a Jesus ainda, quer entregar sua vida a Jesus, você pode ser uma pessoa valente com Jesus na tua vida. Ele vai tirar de você esse medo. Você tem recuado, você tem retrocedido, e sem perceber, cada vez mais você está cedendo terreno a Satanás. Sabia disso? Até deixar de vir para a igreja você já deixou. Olha, você está cedendo cada vez mais terreno a Satanás. E você não pode ceder terreno ao diabo. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Você tem que ser um bom combatente. E aí nós vamos orar. Você que está em casa também, se coloque aí na posição de oração, para receber essa bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, aprendemos nessa tarde que devemos ser valentes. Valentes, valentes de Jesus. Ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, os que estão aqui e os que não estão aqui. Mas que nos tornemos, ó Deus, cristãos valentes. Que possamos lutar, Senhor, e manter a nossa posição. Não recuando, Senhor. Pelo contrário, avançando contra as portas do inferno. Que a IBMI, Senhor, sempre seja uma igreja valente.
Que cada crente dessa igreja seja um crente valente. Abençoa, Senhor, esses irmãos que estão aqui na frente. Que eles se tornem, ó Deus, como Eleazar, como Samar. Ó Deus, em nome de Jesus. Davi tinha os seus valentes, ó Pai. E nós queremos ser os valentes do Senhor. Aleluia, Senhor. Tira todo medo, timidez, vergonha. Ó Deus, e coloca agora fé em cada coração. Podemos estar, Deus, cercado de inimigos e até sozinhos, mas sabemos que o Senhor está do nosso lado. Aleluia. Que ninguém, ó Deus, aqui venha largar a espada da fé, a espada da palavra de Deus, mas que venhamos, ó Deus, manter essa espada, Senhor, levantada, para derrotar todos os nossos inimigos. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Amém. Mais sorte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.